Olá, nós somos o Grupo 8. Seja bem-vindo à apresentação do nosso projeto, o projeto CineSys. Esse projeto se trata de um sistema de controle de um cinema. Esse projeto foi desenvolvido 100% utilizando a linguagem Java. Nosso objetivo foi atender as especificações do tema 8, com foco especial no gerenciamento de clientes e um programa de fidelidade. O sistema ele utiliza coleções genéricas e um sistema de persistência de dados a partir de serialização de objetos. Esses são dois requisitos-chave da nossa disciplina de linguagem de programação 2. Para a gente organizar o projeto, primeiro a gente construiu um diagrama de classes, vários diagramas na verdade, mas o principal deles é o diagrama de models. Vou estar mostrando aqui agora na tela, está aí o nosso diagrama dos models. Os models que a gente separou foram o ticket, com as informações de um ticket, com o ID, o preço, o cliente associado a esse ticket, o cliente que fez a compra do ticket, a seção associada ao ticket, né, que você vai vender o ticket para uma seção específica, e o método de pagamento que foi feito na compra do ticket. Aqui embaixo estão os métodos presentes nesse model. Aqui nós temos também o model de cliente, também com vários dados do cliente, o ID, o nome, e-mail, CPF, data de nascimento, pontos, que esses pontos são para um sistema de fidelização. Conforme o cliente vai comprando alguns tickets, ele vai acumulando pontos para ganhar desconto. Isso vai ser mostrado mais lá na frente. E também nós temos um histórico de compras aqui. Também, novamente, todos os métodos, salvo que o model de cliente carrega. Nós temos aqui, logo ao lado, o model de sessão, com as informações de uma sessão, claro, o ID, a data que vai acontecer aquela sessão, o horário daquela sessão, a duração da sessão, a sala na qual vai ocorrer aquela sessão, o total de assentos disponíveis naquela sessão, o filme associado àquela sessão e o valor do ticket. Certo? Mais uma vez, todos os métodos aqui. Nós também temos o model de movie, com as informações de um filme, o ID, o título, gênero, duração, classificação, sinopse, novamente, todos os métodos associados a esse model de movie. E também nós temos o model de room, que é a sala, onde vai ocorrer toda a exibição do filme, o andamento da sessão. Né? Novamente, o ID, o total de assentos daquela sala e uma lista de sessões. Né? Mais uma vez, todos os métodos aqui que esse model possui. Agora, indo para o código, vamos abrir aqui o nosso querido VS Code para a gente ver como que está estruturado o nosso projeto. Para fazer essa estruturação, a gente preferiu utilizar uma abordagem em camadas. Aqui, dentro da nossa pasta SRC, que é onde está as classes do nosso projeto, podemos ver que nós dividimos em várias subpastas. Nós temos a pasta Controller, que é onde guardam as classes que interagem diretamente com a interface gráfica. Inclusive, a interface gráfica foi desenvolvida utilizando JavaFX com a plataforma CineBuilder. Né? Aqui nós temos o controller, nós subdividimos ainda esse controller em controle de business para controlar os models e a view controller para controlar as nossas telas. Fechando aqui, nós também temos aqui uma pasta de enumerações, que está guardada aqui o Payment Method, a enumeração de pagamento, onde vai estar aqui salvo as formas de pagamento. Nós temos também uma pasta de exceção, as exceções que nós fizemos, exceções personalizadas. Nós temos a pasta de UI, que é onde vai estar guardado todo o código das telas, né, que foram desenvolvidas com o JavaFX. Aqui nós temos o FXML. E aqui a pasta Models, com aqueles modos que eu acabei de mostrar ali. Modo de client, modo movie, aqui com todos os métodos, com a instanciação deles, dos dados correspondentes. Room, Session e Ticket também. Nós temos também a pasta Repository, que é onde é feita a persistência dos dados. Aqui nós temos os métodos que vão lidar diretamente com a persistência dos dados.
tanto para atualizar, inserir, deletar, fazer todo o CRUD necessário para o programa. E para isso nós temos também o Movie Repository para mexer só com o filme, temos o Room Repository para mexer só com as salas, Session, Ticket e assim por diante. Nós também temos os Services, que é a camada intermediária entre os controllers e os repositories. É aqui no Service onde é feita a lógica de negócio, é onde ocorre principalmente o sistema de fidelização com o cliente. Quando ele compra ali o ticket, é o Service que é responsável por fazer essa tratativa para poder contar os pontos. No mais, é isso. São essas pastas que a gente separou no nosso projeto. Essas outras pastas aqui são outras que não são tão importantes assim para o funcionamento do projeto. Como pode ver aqui, nós usamos duas IDEs diferentes. Durante o desenvolvimento desse projeto, a gente não ficou focado apenas no VS Code, a gente também utilizou o IntelliJ, alguns participantes utilizaram o IntelliJ, mostrando que houve uma grande interação, uma grande miscelânea de diferentes escopos de trabalho, locais de trabalho. E agora eu vou deixar com meus colegas Vinícius e Maria Eduarda para mostrar o funcionamento do programa. Olá, meu nome é Vinícius e depois da introdução do Thiago, eu vou mostrar como a gente opera, né, no Cinesys a partir daqui do IntelliJ, né, que eu vou executar aqui o comando e a gente vai ver aqui 7 opções, né, na tela principal do Cinesys. Primeiramente, a gente vai aqui no controle de clientes, né. Vai ter essa caixa aqui que vai aparecer os clientes quando a gente pesquisar, mas como não tem nada, vai aparecer nenhum cliente cadastrado. Por causa disso, a gente vai cadastrar um cliente aqui, né? O nome do cliente vai ser cliente mesmo, né? O e-mail que a gente vai usar vai ser o cliente@email.com. A data de nascimento dele vai ser 30/11/2005. E o CPF a gente vai botar um qualquer aí, que vai ser 000. Botar uma vírgula? 000, tudo zero, né? Pronto. Cadastrando o cliente, aparece aqui o pop-up, né, do cliente cadastrado com sucesso, né? Aí se a gente pesquisar aqui o nome do cliente, ele vai aparecer bem aqui, né? Vai aparecer informações dele, né, do cliente, o ID dele, o e-mail, CPF, data de nascimento, os pontos do cliente, né, que vão funcionar para a fidelização do cliente, e aqui o relatório dele bem aqui. A gente também pode excluir ou alterar um cliente, né, mas isso aí a gente vai mostrar depois. A gente também tem o controle de filmes, né, que nessa tabela aqui vai aparecer cada filme ordenado, né, de acordo, e vai aparecer informações do filme. A gente pode cadastrar um filme aqui, né. Vou cadastrar o Homem de Ferro, né. A gente vai botar as informações principais aqui do filme. A duração dele vai ser 126 minutos. A indicativa vai ser mais 10, né? O filme vai ser de ação. E a sinopse eu vou botar uma qualquer, que vai ser Tony Stark, o Homem de Ferro. Bom, aqui vai aparecer um pop-up de filme cadastrado com sucesso, né? E depois disso a gente vai poder ver esse filme aqui bem cadastrado, né? Com informações do título, gênero, duração, classificação e sinopse. Aí a gente, selecionando ele, a gente pode excluir ou alterar, né? Vai ter vários filmes aqui, a gente pode selecionar qualquer um, né? E aí é basicamente isso nessa seção, né? E aí a gente, né, vai ver que o controle de sessões é quase que a mesma coisa, né? Bem parecido. Aí a gente pode cadastrar uma sessão aqui, né? Botando as informações de data, horário, sala, ID do filme e preço do ingresso. A data eu vou botar 30/7/2025. O horário eu vou botar 8h30, tem que ser nesse formato aqui, né, de hora e minuto. O ID do filme a gente vai botar o Homem de Ferro, né, que foi o único que a gente cadastrou, então o ID dele vai ser 1, né, conforme a gente vai cadastrando mais filmes, né, os IDs vão aumentando. O preço do ingresso eu vou botar o que tá aqui mesmo, que é 30, né? E a sala tem 5 salas já inicializadas, né? E eu vou botar aqui na sala 1. Pronto. Aqui vai aparecer sessão cadastrada com sucesso. E de novo, né, vai aparecer várias informações aqui do filme que vai ser passado, a duração da sessão, classificação, sala,
data, horário e assentos livres, né? Esses assentos livres são relacionados às salas que a gente cadastrou, né? Que é a sala 1. E é basicamente isso. Selecionando, a gente vai poder vender o ingresso, excluir ou alterar a sessão. Para essa questão de persistência de dados, a gente utilizou a biblioteca Serializable. Em todos os modules a gente implementou essa interface. E também a gente adicionou um ID para ajudar nessa questão de serialização de arquivos. Nessa questão de ler arquivos e salvar, a gente implementou 2 métodos em todos os repositórios. Vou utilizar de exemplo aqui o client, né, que foi o load from file e o save to file. O load vai carregar a lista de clientes em um arquivo binário, e se o arquivo não existir ou estiver vazio, vai iniciar com uma lista nova, né? Anteriormente no nosso programa, a gente só utilizava essa lista de clientes, lista de filmes, enfim, e isso era meio ruim, né? Porque, bem ruim, porque se você estava rodando a aplicação e criasse objetos, e logo após você fechasse a aplicação, todos os objetos que você criou vão ser perdidos, todos os clientes, as sessões que você criou, os filmes, enfim, vão tudo embora. Com essa questão de serialização de arquivos, a gente pode ver aqui que eles são implementados na pasta de data, né? A gente vai ver aqui em cima, ó, vai ter clientes, movies, rooms e sessions.ser, né? Vão todos ser salvados aqui. Tem também o arquivo tickets.ser, só que eu acabei não criando ainda um ingresso. Primeiramente, aqui no método de load, ele vai checar se o file path existe, vai tentar, né? Se não der nenhum erro, ele vai pegar a lista de objetos que vai estar aqui em data e vai trazer para a lista temporária que está aqui em cima. Isso vai acontecer também em todos os repositórios. E aqui o save to file é ainda mais simples, né? Você vai tentar criar um object output stream. Se der tudo certo, ele vai levar toda a lista de clientes aqui para o client, vai salvar ali em cima. Obrigada, Vinícius. Agora vamos unir tudo no fluxo principal de venda. Eu vou selecionar a seção que acabamos de criar e vender para ela um ingresso referente ao cliente que acabamos de criar, com o ID 1, por ser o primeiro cliente que criamos. Como método de pagamento, eu vou selecionar Pix. Registrando a compra, nós podemos observar que o desconto aplicado a ela foi de 0%, justamente por ser o primeiro cliente que nós criamos. Retornando, nós temos uma mensagem de venda registrada. Agora, após a venda, podemos verificar o resultado nos relatórios. Nos direcionando até o relatório de compras, podemos pesquisar pelo cliente para ter uma noção de que compras ele já realizou. Encontrando, a gente acessa o seu relatório e podemos observar ao lado direito a seção com todas as suas compras. Nesse caso, a gente só tem o filme Homem de Ferro. Abrindo o registro, a gente tem mais algumas informações, como por exemplo o método de pagamento. Aqui a gente também tem algumas opções disponíveis, como por exemplo a opção de cancelar o ingresso. Retornando para a tela inicial, nós também temos os relatórios de ocupação de sala. Então, como essa seção para a qual vendemos estava voltada para a sala 1, se entrarmos no relatório da sala 1, podemos observar que temos um filtro por filme e por horário de sessão. Ao acessar o filtro por filme, vemos o filme selecionado com ocupação média de 0,5%. E ao selecionar o horário de sessão, temos o mesmo resultado, já que só vendemos um ingresso. E isso demonstra a integração completa do nosso sistema de persistência de dados. Agora precisamos apresentar uma funcionalidade muito importante do nosso programa que o grupo precisou implementar: a fidelização de clientes. Na nossa classe Client Service, podemos notar a presença de um método chamado Calculate Discount, que basicamente diz, como uma regra de negócio, que a cada 10 pontos que um cliente recebe, ele ganha 1% de desconto. Esse método é o passe-chave para o nosso sistema de descontos. Além dele, é muito importante observar o método logo abaixo, chamado Register Points, que vai registrar os pontos de um cliente a cada venda, passando o cliente e a venda do seu ingresso. A cada compra, um cliente ganha 5 pontos.
por ticket. Por essa razão que o nosso cliente não teve nenhum desconto, já que como era a sua primeira compra, ele só possuía 5 pontos, e são necessários 10 pontos para gerar 1% de desconto. É importante também citar que há um teto para esses descontos, ou seja, o cliente só pode chegar até 20% de desconto. Além disso, o ingresso poderia ficar gratuito, o que feriria a regra de negócio do nosso sistema. Essa lógica de desconto é a lógica que nós chamamos durante o processo de venda. Bom, nosso trabalho foi esse e, sem dúvida, é um projeto essencial para o nosso desenvolvimento como desenvolvedores. Um dos nossos maiores desafios nesse projeto foi, sem dúvida, a organização da arquitetura do projeto e de montar a persistência dos dados. Nós pudemos aprender na prática a importância da implementação de um código de baixo acoplamento, o que facilitou na implementação de novas funcionalidades, na depuração de erros, na aplicação de testes e no bom funcionamento de funcionalidades complexas como a geração dos relatórios. Como os próximos passos, poderíamos colocar esse sistema para rodar junto com um banco de dados, seja um banco local ou um banco em nuvem, para assim poder expandir as funcionalidades desse sistema e a usabilidade em diversos tipos de infraestrutura e locais diferentes. Agradecemos a atenção de todos. Até a próxima.